a gente fala a respeito de exercícios militares conjuntos entre Rússia, China e Irã que acontecem no Golfo de Omã, no contexto das negociações que acontecem na Arábia Saudita. Então, enquanto aquilo acontecia em Jeddah, no Mar Vermelho, do outro lado da Península Arábica, no Golfo de Omã, exercícios militares que começaram ontem continuam entre Rússia, China e Irã. Claro, essas foram alianças importantes para a Rússia durante a guerra, num contexto onde enfrentava sanções para o comércio internacional. A gente traz para vocês os detalhes e eu peço que a gente traga um mapa. Eu separei para a produção aqui ao lado e vocês vão ver ele na sequência. O exercício se chama Security Belt 2025, o cinto de segurança. Não é preciso porque não é o seat belt do carro, que é outra palavra em inglês, mas algo como cinturão da segurança seria a tradução. Ele acontece em um lugar estratégico, não só por ser perto de onde os Estados Unidos e a Ucrânia negociam, mas ainda mesmo pela geografia do lugar. Vocês veem esse mapa do Oriente Médio. Na Península Arábica, vocês veem à direita do mapa o Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz, onde tem essa ponta e a navegação fica muito estreita, e então o Golfo de Omã. É ali, no canto inferior direito desse mapa, onde acontecem os exercícios militares entre China, Rússia e Irã. E vocês podem ver nessa outra imagem como o Estreito de Hormuz é, de fato, estreito. E essa é uma hidrovia crítica para o transporte de petróleo, destacando a importância que isso tem, mesmo que seja algo simbólico enquanto acontecem essas negociações, é um dos pontos críticos para os interesses dos Estados Unidos na região. Por aí, por essa hidrovia estreita, transitaram em 2018 cerca de 18% de todo o petróleo importado pelo país. Ou seja, quase 1 em cada 5 barris de petróleo importados pelos Estados Unidos em 2018 transitaram por ali. Os dados são da Administração de Informação Energética, que é uma agência do governo americano. Esse número caiu para 11% em 2023, mas, ainda assim, naquele ano, essa agência do governo americano disse que esse era o choke point, o gargalo mais importante do mundo para o trânsito de petróleo. Em uma publicação, a gente tem aqui, então, o release do governo americano ao meu lado na tela. Vocês veem, então, o Estreito de Hormuz é o gargalo mais importante para o trânsito de petróleo. Isso vem da informação, ou melhor dizendo, da EIA, que é a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos. Bem, isso tem uma importância que, claro, ganha outra dimensão conforme as conversas entre Ucrânia e Estados Unidos acontecem não tão longe, do outro lado da Península Arábica. Então, por que isso importa? Por toda a história, se a gente pega desde a arte da guerra de Sun Tzu, quando ele falava que a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem combater, até George Washington repetindo no Congresso que algo que ecoava a expressão latina sive pacem para bellum, se deseja paz, prepare-se para a guerra. Bem, isso é algo que permeia as relações internacionais desde que o mundo é mundo, e talvez tenha sido melhor condensado pelo general prussiano, hoje parte da Alemanha, o antigo país da Prússia, von Clausewitz, que disse o seguinte, condensando essa relação entre segurança, política, guerra e relações internacionais na seguinte epítome. Melhor, epítome é masculino, no seguinte epítome. A guerra é uma continuação da política por outros meios. E claro, quando a gente discute mesmo cessar-fogo e a segurança global, a gente fala sobre a possibilidade do uso da força. Exercícios militares, muitas vezes, são não tanto uma ameaça, mas têm função dissuasória e também são uma forma de marcar posição no cenário internacional. E por isso mesmo, há atenção redobrada a esses exercícios entre, então, esses 3 países autocráticos, conforme Ucrânia e Estados Unidos discutem os próximos passos. Quando perguntado a respeito, a gente tem também a fala do presidente americano Donald Trump. Ele foi perguntado a respeito desses exercícios antes deles começarem, ainda no domingo. Ele voltava para Washington de viagem a bordo do Air Force One e respondeu a uma coletiva de imprensa brevemente que ele de forma alguma estava preocupado, e as palavras dele, Trump falando, foram: somos mais fortes que todos eles, temos mais poder do que todos eles. Fica o registro. Entretanto, agora eu quero abrir com vocês um pouco mais de perspectiva e a gente traz contexto para o entendimento do público quanto aos laços que aumentaram entre esses 3 países após o início da guerra na Ucrânia. E a gente tem aqui, para começar, a matéria que vocês veem ao meu lado, isso que é uma tradução para o inglês de uma publicação, um press release, uma nota à imprensa do próprio Kremlin, então, de Moscou, falando sobre a parceria sem limites entre China e Rússia.
Eu falei a partir do início da guerra, mas mesmo voltando um pouco mais atrás, no dia 4 de fevereiro de 2022, ocorriam as Olimpíadas de Inverno daquele ano em Pequim, na China. Presente estava Vladimir Putin. Existem mesmo conversas de que eles teriam combinado em aguardar o fim das Olimpíadas de Inverno para o início da invasão. Assinava-se um acordo sem áreas proibidas de cooperação, uma parceria sem limites entre China e Rússia. E os líderes daqueles países chegavam a falar que seus laços estavam mais estreitos do que nunca, mais do que no melhor ponto da Guerra Fria. Antes, claro, de haver uma ruptura entre os dois quando do século passado. Aí a conversa para outra transmissão ao vivo. Esse compromisso foi reforçado no 3º aniversário da guerra. Ou seja, há poucos dias, isso foi 22 para 25 de fevereiro, a gente teve essa nota falando aonde Xi Jinping, então o líder chinês, reafirmava a parceria com Putin em um telefonema no 3º aniversário da guerra da Ucrânia. Ainda no ano passado, também no BRICS, grupo do qual o Brasil é um dos membros originais, houve a cúpula de Kazan na Rússia em 2024, no meio do ano passado, quando houve pronunciamentos similares, reafirmando o crescimento e a estabilidade dessa parceria. Esse estreitamento de laços com o Irã ganha uma outra dimensão, e falando no BRICS, a gente pega o gancho para falar por aí. O Irã, que é listado pelos Estados Unidos como um patrocinador estatal de terrorismo, ou seja, usa dinheiro dos contribuintes para financiar organizações terroristas estrangeiras, ou ele próprio agindo de forma terrorista, se tornou um membro dos BRICS, um dos novos entrantes, junto de Egito, Etiópia e outros. A coisa não é sem consequências. Afinal de contas, muitas vezes o Irã é acreditado como uma linha auxiliar que permitiu o financiamento dos ataques de 7 de outubro contra Israel, o principal aliado americano no Oriente Médio. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o país tem apoiado, através da sua Força Quds, grupos como os Houthis no Iêmen, o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. Quando a gente fala da Guarda Quds, a gente lembra de como isso é um problema tamanho para os Estados Unidos, que Qassem Soleimani, em 2020, foi abatido pelos Estados Unidos. Ele que liderava essa força que coordena terrorismo no exterior com grupos, o mais notório deles, claro, o Hezbollah, talvez a organização terrorista mais bem armada do mundo ao longo dos últimos anos. Aspectos relevantes não ficam só na esfera de que há acordos, conversas, pronunciamentos, mas mesmo na forma como esses países conseguem articular o seu comércio. A Rússia se tornou o país com mais sanções sobre si no mundo a partir da guerra na Ucrânia. Já havia milhares de sanções mesmo antes, devido à invasão da Península da Crimeia em 2014. Agora, a coisa tomou uma nova dimensão a partir de fevereiro de 2022. Mais de 21 mil sanções foram impostas à Rússia desde o início do conflito, e agora o país conta com estarrecedoras 24.637, eu vou ter que confirmar a informação para vocês, 24.600 plus, contando, elas sobem com frequência, sanções sobre si. Claro, isso financia muito o financiamento de uma máquina de guerra, ainda mais em um conflito prolongado de 3 anos. Por isso as relações entre esses países também ganham relevância, com o comércio entre China e Rússia, por exemplo, ou mesmo o comércio militar com o Irã sendo uma lifeline, um respiro para o Kremlin nesse contexto. Dando dimensão de como isso pode ser um problema, e quando a gente fala em especial do Irã como um patrocinador estatal de terrorismo, vocês veem a matéria ao meu lado do Wall Street Journal. A matéria é uma notícia amplamente divulgada e disponível publicamente, mas também traz mais detalhes a respeito do assunto. E ela fala sobre novas sanções, ainda no final do mês passado, dos Estados Unidos em política de pressão máxima sobre o Irã quanto à sua distribuição de petróleo no exterior. Reportagens antes noticiavam que a China estava comprando vastas quantidades de petróleo do Irã e driblando sanções internacionais para isso. Esse fato poderia contribuir financeiramente para que o Irã tivesse os recursos de financiar organizações terroristas. Trump mesmo, ao falar na sua retórica de campanha que o ataque de 7 de outubro contra Israel jamais teria acontecido se ele fosse presidente, explica: a pressão máxima seguiria sobre o Irã, eles não estariam conseguindo vender petróleo, por exemplo, para a China, e não estariam conseguindo se financiar. Se as reportagens indicavam, então, vendas para a China, no anúncio dessas novas sanções, Trump reconheceu que estavam acontecendo essas vendas de petróleo e disse que precisavam parar imediatamente. Eu citei drones e ativos militares, e de fato, o Irã também tem vendido drones para a Rússia que têm sido utilizados na guerra na Ucrânia. O Irã que produz drones militares que têm tecnologia de ponta.
Esses laços também se reforçam por acordos formais, e não é só de parceria sem limites entre China e Rússia, mas nós vimos acordos de 20 e 25 anos de cooperação entre Irã e China e Irã e Rússia. Além disso, a adesão do Irã à Organização de Cooperação de Xangai, uma que, liderada pela China, apesar de não ter uma estrutura comparável à OTAN, nem mesmo uma estrutura jurídica comparada à OTAN, sem a obrigação de que um membro defenda o outro numa guerra, é sim algo relevante em termos de sinalizar ligação no exterior. Completando essa ronda pelos laços entre os países, a gente cita ainda a Coreia do Norte, que enquanto seria por si só papo para outra notícia e outro programa, ela acrescenta isso. E enquanto um modelo similar de cooperação parece crescer entre o que é chamado de o Reino Ermitão, a Coreia do Norte com as potências China e Rússia, a gente acrescenta que Pyongyang, a Coreia do Norte, disparou então também mísseis balísticos ontem quando esses exercícios se iniciavam, em algum tipo de sinalização conjunta. Enquanto isso, se uma parte dessa negociação, quando a gente fala da Rússia estar envolvida nisso, e quando a gente fala da negociação entre Estados Unidos e Ucrânia na Arábia Saudita, realiza exercícios militares conjuntos, os Estados Unidos também realizam exercícios militares na Europa. A gente tem aqui uma imagem com um press release, uma nota à imprensa pela OTAN que saiu ontem à noite, dizendo que aliados da OTAN realizam exercícios multidomínio, ou melhor, a nota diz, o título fala que isso é chave para assurance, para a confirmação, para a confiabilidade. A nota fala de exercícios militares, em especial no ar, com bombardeiros americanos B-52 que acontecem sobre a Europa. A gente tem notícia de exercícios militares que passam principalmente pela Estônia, onde forças terrestres estiveram envolvidas, e temos um vídeo também divulgado pela Finlândia. Aqui vocês veem ao meu lado, isso é um vídeo então divulgado pelo governo da Finlândia, divulgado ontem. Ele mostra exercícios sobre a Estônia, um país báltico que faz fronteira com a Rússia, no dia 6 de março. São então bombardeiros sendo escoltados por aviões de caça. Por um lado, enquanto a gente discute, sim, um debate que é pertinente quanto à postura da Europa, quanto à sua segurança seguindo adiante, e como os Estados Unidos também devem se comportar seguindo adiante em termos dos seus parceiros europeus, frases obtidas pela imprensa quando consultando militares envolvidos nos exercícios diziam que, sim, muito bem, a política fica para os políticos, mas em termos de prontidão e confiabilidade, os exercícios seguem regularmente. A gente tinha também a informação de que a OTAN tinha para hoje agendado um voo de bombardeiros sobre a Suécia, marcando um ano da entrada do país na OTAN, um país que também buscou a sua adesão ao bloco de defesa, à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a partir da invasão russa à Ucrânia em escala completa em 2022. Marcando então um ano hoje, até a gente fazer a retrospectiva histórica no início do programa, algo que também permeia essa discussão. Fica então o registro, exercícios militares de Rússia, China e Irã, por um lado; por outro lado, a OTAN também em exercícios militares na Europa, enquanto se discute o que ocorre daqui em diante em termos da parceria dos Estados Unidos com os líderes europeus.